Cuidado com o anjo, resumo do capítulo 60. João Miguel pergunta a Omar como é possível saber tão pouco dessa mulher que procura. Omar diz a João Miguel que Lírio foi entrando em sua vida devagar e que de repente percebeu que já estava envolvido. João Miguel convida Omar para ficar na sua casa e diz que vai lhe ajudar a procurar seu amor. Losada vai à mansão do São Romão e conta para João Miguel que os jornais mudaram as notícias e acha que o depoimento do padre Anselmo os ajudou. Vicente pensa em ir no batizado do filho de Beatriz, mas fica com medo de passar vergonha e se pergunta se Rosa ainda o ama, mesmo estando com o doutor. Mercedes vai ao apartamento e diz a Vicente que ela e seu pai lamentam não tê-lo apoiado em sua vocação. Vicente pede a Mercedes que traga o seu terno amanhã, porque vai usá-lo. Por telefone, Rosa combina com o doutor Humberto para irem ao batizado do filho de Beatriz e depois, pensando em Vicente, liga para falar com ele. Beatriz diz a Elsa que Amador disse que iria no batizado do bebê e pergunta se ele é capaz de aparecer. Elsa diz a Beatriz que do jeito que Amador é, vai aparecer e lhe aconselha a ignorá-lo. Chorando, Rosa diz a Vicente que ligou para saber como está e que quer lhe ver. Mesmo sofrendo, Vicente diz a Rosa que é melhor não se verem e pede que deixe as coisas como estão. Depois de desligar o celular, Vicente comemora porque Rosa ainda o ama. João Miguel apresenta a Omar sua irmã Rosa e o convida para ir à delegacia para conhecer Branca. Sozinha, Malu chora e pensa por que tratou Cecília tão mal, mesmo a sentindo como sua mãe. A princípio, Omar se nega a acompanhar João Miguel à delegacia, mas por insistência dele, acaba cedendo. Cecília está dirigindo em alta velocidade e pensa em dizer a Malu que é a mãe dela, mesmo que a despreze. Amador pede a Malu que sorrie para a mídia porque querem a fotografar. Losada diz a João Miguel que, conhecendo seu amigo Omar, lembrou que esse nome está associado a Branca Silva, já que ela mencionou que há muito tempo conheceu um Omar. Os jornalistas entrevistam Malu e percebem seu modo de falar, mas Amador dá um jeito para não ficar feio. Omar diz a Losada que com certeza não é o mesmo Omar que Branca conheceu, porque não se lembra de nenhuma Branca Silva. Ofélia reclama com Rosa que João Miguel trouxe Omar para ficar na mansão. Rosa avisa Ofélia que Omar é só um amigo de João Miguel e diz que se tiver incomodada com a presença dele, pegue suas coisas e vá embora. Omar diz a João Miguel que não vai poder lhe acompanhar na delegacia, porque precisa resolver alguns problemas da fazenda. Ofélia diz a Rosa que ela é uma mimada e sem educação, que não respeita os mais velhos. Rosa pede a Ofélia que lhe desculpe porque está um pouco alterada e diz que a tirou do sério. Estefânia diz a Patrício que foi intimada para depor no julgamento de Branca Silva. Patrício pergunta a Estefânia se não foi ela mesma que se propôs a depor, já que sempre teve o desejo de ser a esposa de João Miguel São Romão. João Miguel vai ver Branca e a informa que as coisas estão melhorando e pede que responda às perguntas feitas no depoimento como se deve. Estefânia se faz de vítima para Patrício e diz que não pediu para ir ao julgamento e lhe informa que não pretende ir. Patrício diz a Estefânia que acha melhor comparecer e pergunta se Cecília lhe disse onde iria. Estefânia diz a Patrício que nem sabia que Cecília tinha saído. Malu volta para o apartamento e conta para Candelária que passou o maior sufoco com tantos fotógrafos tirando fotos. Candelária percebe que Malu fechou a cara e pergunta o que está acontecendo. Malu conta para Candelária que ontem a esposa do juiz Velarde foi a ver no teatro. Estefânia diz para Patrício que ele mesmo entregou o jornal para Cecília, a avisando aonde encontrar Malu. Patrício diz a Estefânia que não falar o que se deve é ocultar a verdade, e essas são as sutilezas que está o surpreendendo nela. Estefânia se faz de ofendida com as palavras de Patrício e pergunta se quer que ela vá embora de sua casa, para Malu voltar. Branca jura para João Miguel que não matou sua irmã e pede que confie nela. João Miguel conta para Branca que reencontrou um grande amigo e que o considera como irmão. Patrício diz a Estefânia que ela sabe que não é seu desejo que saia de casa para Malu voltar. Estefânia diz a Patrício que Cecília deve ter ido procurar sua filha e pergunta o que faria se ela voltasse com Malu. Patrício diz a Estefânia que suportaria sua presença porque é sua filha e Cecília a ama. Martílio corre para o jardim e entrega para Patrício o telefone e avisa que é do Hospital Central. Patrício fala ao telefone e, muito nervoso, diz a Estefânia que Cecília sofreu um acidente muito grave. Malu conta para Candelária que colocou Cecília para correr. Patrício chega com Estefânia ao Hospital Central e avisa
avisa a enfermeira que quer ver Cecília Velarde. A enfermeira e o segurança impedem Patrício de entrar no quarto e informa que a paciente teve uma piora. Candelária avisa Malu que vai à vila procurar Olga porque ela se sente sozinha. Malu diz a Candelária que precisa pedir a ajuda de Olga no teatro para as trocas de roupas, porque sozinha não dará conta. Candelária fica com ciúmes, mas Malu avisa que não a chama porque Candelária precisa cuidar do seu filho por enquanto. Patrício diz à enfermeira que justamente por sua esposa estar mal, precisa entrar para vê-la. A enfermeira promete a Patrício que vai falar com o doutor para pedir permissão para ver sua esposa. Estefânia diz a Patrício que Cecília deve estar muito mal e o envenena contra Malu. No apartamento, Malu conversa com seu bebê e diz que se arrepende de ter tratado Cecília com tanto desprezo. A enfermeira avisa a Patrício que o doutor autorizou uma pessoa a entrar e pergunta a Estefânia se é a filha, porque a paciente não faz outra coisa a não ser chamar pela filha. Estefânia pergunta à enfermeira se sabe lhe informar como foi o acidente de Cecília. A enfermeira conta para Estefânia que Cecília bateu com um carro num muro de concreto, perto do Teatro Municipal. Patrício diz para o doutor que é marido da paciente e pergunta como Cecília está. O doutor diz a Patrício que a paciente está em observação para ver se teve lesões internas e avisa que seu estado é delicado. Patrício olha chorando para Cecília e diz que ela não pode morrer. Em pensamento, Estefânia deseja a morte de Cecília, porque assim não teria o perigo de ficar na rua e de ver Malu ocupar seu lugar na casa. Candelária diz a Olga que Malu está disposta a lhe dar dinheiro para ajudar no teatro. Olga diz para Candelária que ajuda Malu sem lhe cobrar nada. João Miguel vai à vila e encontra Candelária conversando com Olga e diz que quer conversar com Malu. Cecília chama por Malu e deixa Patrício muito zangado, mas pede que ela fique tranquila. Cecília recobra a consciência e diz a Patrício que está sentindo muita dor e pergunta se está muito mal. Patrício diz a Cecília que tiraram algumas chapas e terão de examiná-la e pergunta como bateu o carro. Cecília diz a Patrício que estava dirigindo atordoada perto do Teatro Municipal e que foi até lá ver Malu. Candelária diz a João Miguel que não mora mais na vila e que só veio visitar Olga. João Miguel pede a Candelária que lhe leve até onde estão morando. Candelária diz a João Miguel que não vai falar onde estão morando porque Malu não quer falar com ele e pede que volte de onde veio. João Miguel vai à casa onde morava Malu e bate na porta. Candelária diz a Olga que vai embora sem que João Miguel perceba para encontrar com Malu que está a caminho da vila. João Miguel percebe que Candelária está saindo e corre atrás dela. Candelária diz a João Miguel que não peça para levá-lo até Malu porque não pode e pede que a esqueça porque o considera como passado. Malu está indo com seu bebê para a vila e vê João Miguel conversando com Candelária na frente da vila. Cecília diz a Patrício que falou com Malu, mas ela a desprezou e não teve coragem de contar que era sua mãe, mas depois pensou bem e decidiu voltar para lhe contar a verdade, mas estava muito nervosa e acabou batendo com o carro contra o muro. João Miguel pergunta a Candelária o que aconteceu e por que está com essa cara de susto. Candelária diz que João Miguel está imaginando coisas. Malu se esconde de João Miguel e reclama que encontra com ele em todas as partes. Candelária diz a João Miguel que Malu vai se casar em breve, assim como ele também vai se casar. João Miguel confirma para Candelária que vai se casar com uma mulher boa e que vai ser uma mãe para Tininha. João Miguel vai embora e quase encontra Malu, que se esconde em uma loja de roupas. Malu corre e pede a Candelária que entre logo na casa de Olga, para que João Miguel não a encontre. Patrício diz a Estefânia que Malu é uma miserável e que por culpa dela, Cecília sofreu esse acidente. Candelária diz a Olga e Malu que teve muito medo ao encontrar João Miguel na vila. Malu diz a Candelária que não sabe por que João Miguel ainda procura, porque ele já decidiu refazer sua vida. Candelária diz a Malu que João Miguel confessou que vai se casar e, segundo ele, com uma mulher muito boa que vai ser uma mãe para Tininha. Malu diz para Olga e Candelária que agora só vai pensar em seu filho daqui pra frente, mas confessa que não consegue esquecer João Miguel. Rosa pergunta a Balbina se já arrumou o vestido que Tininha vai usar no batizado do bebê e lhe mostra o presente que Tininha vai levar. Patrício diz a Estefânia que Cecília está melhor e conta que vai a transferir para uma clínica particular. Vicente mostra para Mercedes que já pode caminhar e a deixa muito feliz. Rosa e Tininha estão prontas para o batizado e Ofélia reclama por levar sua neta para festas, mesmo depois do que aconteceu com Viviana. Mercedes fica emocionada ao ver que Vicente está de pé e pergunta por que não lhe contou antes. Vicente diz a Mercedes que queria fazer uma surpresa para ela e que agora também vai
vai surpreender outra pessoa. Beatriz está no batizado e deseja que Amador não apareça. Padre Anselmo diz a Nelson que ele está em seus pensamentos e gostaria de lhe dar fé. Eduardo chega ao batizado e entrega a Beatriz uma medalha para o seu bebê e lhe pergunta por que parecem tão preocupadas. Amador vai ao batizado e Eduardo o expulsa. Martílio liga para a mansão do São Romão e conta a Balbina que Cecília Velarde sofreu um acidente. Eduardo diz a Amador que não tem nada para fazer nesse batizado, porque o filho de Beatriz é dele. Olga vai visitar Bruninha e pergunta se quer saber de Adriano. Amador diz a Eduardo que sabe que o filho de Beatriz é dele. Eduardo diz para Amador que o filho de Beatriz agora é dele, porque vai se casar com Beatriz e reconhecer seu filho. Amador diz a Eduardo que não pode fazer isso e lhe dá um empurrão para começar uma briga. Francisco intervém na briga e expulsa Amador de sua casa. Amador vai embora, mas promete que vão se arrepender e deixa Beatriz arrasada com a situação. João Miguel chega em casa com Omar e Balbina o informa que Cecília Velarde sofreu um acidente. Bruninha diz a Olga que não quer saber de Adriano e mesmo que as coisas melhorem para ela na vila, não deixaria sua vocação porque se sente feliz naquele lugar. João Miguel pergunta para Balbina como soube do acidente de Cecília. Balbina conta para João Miguel que a governanta dos Velarde ligou para avisar do acidente. João Miguel diz a Omar e Balbina que vai ao hospital visitar Cecília. Omar pergunta a Balbina se essa mulher que sofreu o acidente é muito próxima da família. Balbina tenta explicar, mas se enrola com os detalhes. Eduardo pede perdão a Francisco pelo barraco que fez em sua casa com Amador. Francisco diz a Eduardo que não tem nada o que se preocupar e que hoje ele foi bem prudente. Luísa pede a todos presentes no batizado que esqueçam o que aconteceu e vão comer. Elsa diz a Eduardo que fez muito em inventar que vai se casar com Beatriz e reconhecer o seu filho. Amador fica irritado e diz a Malu que não gostou nada que Eduardo reconheça o seu filho e pergunta que direitos ele tem de fazer isso. Malu pergunta a Amador que direito tem ele sobre a criança, já que nunca quis saber nada sobre Beatriz e muito menos quando esse bebê estava vindo ao mundo. Amador diz a Malu que esse bebê tem o seu sangue e que agora o quer. Malu responde para Amador que esse bebê não precisa dele, porque já tem quem cuide e o chama de egoísta por estar querendo a crianças apenas por despeito. Padre Anselmo batiza o filho de Beatriz com o nome de Eduardo José. Vicente chega ao batizado do bebê de Beatriz de pé e observa Rosa com o doutor Humberto de longe. Amador diz a Malu que Beatriz se case com quem quiser porque não se importa, mas não quer que a criança leve outro sobrenome que não seja o dele. Malu questiona a Amador o que a criança vai fazer com o nome e se o que vale é um lar com pai e mãe e se sentir feliz. Amador lembra Malu que também tem um filho e que João Miguel, com todo o dinheiro que tem, pode pedir a guarda dele.